Então, pessoal, meu nome é Luiz. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco da diferença entre o SSD, né, ou também chamado HD, e a memória RAM. A importância de cada um no computador e como que ele vai estar melhorando, né, o funcionamento do computador de vocês. Dessa forma, vocês vão estar vocês sabendo, né, como que ele funciona, né, sabendo de uma forma muito aprofundada. Tentar ser bem prático, né, direto, usando um linguajar menos técnico para que vocês compreendam. Então, o SSD ele é um tipo de armazenamento para o computador, né? É um lugar onde você vai armazenar seus dados. Pense ele como uma caixa, né? Você vai guardar todos os seus arquivos importantes, como fotos, vídeos, documentos e programas. E a memória RAM, ela é um tipo de memória temporária. Imagine que você tem uma mesa de trabalho, você é um artesão, e você vai estar pegando todas as suas ferramentas que você mais vai utilizar e colocando ali em cima da sua bancada, para você ter um acesso mais rápido a elas, né? Então, quando você abre um programa ou um arquivo, eles são colocados na memória RAM, eles são retirados do HD e colocados na memória RAM para o processador ter acesso. Dessa forma que a memória RAM vai estar trabalhando, ela vai estar pegando essas ferramentas, né, que você vai utilizar e deixando de uma forma mais rápida, mais prática, um acesso, né, mais rápido para que você tenha, né, permitindo que você tenha um acesso imediato a essas ferramentas. A diferença entre o SSD e a RAM é a função, por exemplo. O SSD vai armazenar dados de forma permanente. Então, quando você desliga o computador, seus dados ainda vão estar lá, né? O SSD. A memória RAM, ela guarda os dados de forma temporária, né, permitindo ali o acesso do processador, o acesso desses arquivos, né, para o processador. E quando você desliga, todos os dados da memória RAM eles são apagados, né? Eles são temporários. O segundo ponto é a velocidade. A velocidade, o SSD, ele é rápido para armazenar e acessar os arquivos, né? Mas não tanto quanto a memória RAM. E a memória RAM ela é muito mais rápida que o SSD, mas não mantém os dados depois que o computador é desligado, né? O terceiro ponto é a capacidade. Então, o SSD ele tem uma capacidade bem maior, ideal para guardar muitos arquivos, né? E a memória RAM ela tem menos capacidade suficiente para os dados temporários dos programas que você está utilizando, né? Então, quanto mais você abre programas, mais a memória RAM vai sendo ocupada para que o processador tenha acesso àqueles arquivos, né? Por que eles são importantes, né? Qual a importância do SSD e da memória RAM, né? O SSD ele é uma nova tecnologia de armazenamento. Antigamente se ouviu falar mais no HD. O HD ele é um dispositivo também de armazenamento de dados, só que o HD, como vocês observam aqui, ele funciona de uma forma mecânica, que acaba atrasando de uma certa forma, né, a resposta de ação, né? Se você abre um programa, abre um arquivo, né, a resposta de ação é bem menor, um pouco imperceptível, né? Então aqui nós temos como se fosse uma antiga pistola. Temos aqui um braço, um disco que gira aí em torno de 7.000 rotações por minuto, né, 7.000 RPM, e esse braço ele vai se movimentando aqui, ó, enquanto o disco gira, né? E vai fazendo a leitura dessas informações.
e retornando para o usuário. O SSD, vocês podem observar aqui, ele já é um conjunto de memórias flash, né, que é praticamente a mesma memória utilizada em pendrives, né, que acaba tornando, né, muito mais rápido, né, o tempo de resposta. Se você abre um arquivo, né, abre um programa, o tempo de resposta, né, vai ser bem maior. Geralmente a gente percebe essa velocidade no início do sistema operacional. Então, quando você inicia o sistema operacional, o SSD ele vai ser bem mais rápido, né, do que o HD convencional. Ok? Então, por que cada um é importante? O SSD ele melhora a velocidade do seu computador em tarefas como inicialização do sistema, abertura de programa, transferência de arquivos. Se o seu computador demora para ligar, né, ou para abrir programas, então o SSD ele vai fazer uma grande diferença. A memória RAM ela é crucial para a performance do computador, né, durante o seu uso. Mas a RAM ela permite que você mantenha mais programas abertos. Se o seu computador fica devagar quando você abre muitos programas, muitos arquivos, ele acaba, né, ficando pesado. Então, aumentar a memória RAM nesse caso pode ajudar muito. Para a conclusão, em resumo, o SSD e a memória RAM eles são partes essenciais para o desempenho do seu computador. Tá? O SSD ele armazena seus arquivos de forma rápida e eficiente, enquanto a memória RAM ela permite que você acesse esses arquivos e executa programas, né, com maior velocidade. Juntos, eles garantem, né, que o seu computador funcione de uma maneira mais fluida, né, mais suave, mais rápida, melhorando, né, a sua experiência aí do dia a dia. E é isso. Antigamente os valores, né, desses dispositivos eram bem mais caros, hoje já estão bem mais em conta. E é isso. Né? Espero ter ajudado você a tirar dúvidas, né, a esclarecer um pouco sobre o funcionamento desses dois dispositivos e assim você pode estar decidindo qual a melhor opção. Pode ser que você tenha uma grande quantidade de memória RAM, mas o seu computador ainda continua lento, né, porque você usa uma tecnologia de HD, né, de armazenamento mais antigo, como o HD. E aí, se você colocar o SSD, você pode estar melhorando, né, a velocidade, o desempenho aí do seu computador. E você pode também ter um SSD, um HD, você pode ter bastante espaço, né, de armazenamento de arquivos, mas você tem 4 GB de memória RAM, que faz com que você, ao abrir muitos programas, muitas abas da internet, por exemplo, o computador começa a ficar lento. Então, é essa a diferença entre esses dois dispositivos. Então, deixo aqui meu abraço a todos vocês que assistiram até o final. Espero ter ajudado, né, de uma forma que estou fazendo aqui esse vídeo de uma forma bem rápida, bem prática, sem muito frufrus, né? Mas a intenção é de estar passando para você essas informações, ok? Então, se gostou, comenta aí, se for alguma dúvida, é só deixar aí sua dúvida que eu respondo, ok? Até a próxima.